E bom ano a todos. O início do programa de hoje é totalmente diferente, porque tem de ser. Quero contar uma pequena história. Quando eu era pequenino, detestava futebol. Quando era pequenino mesmo. Via o meu pai em frente ao televisor, a preto e branco, na casa açoriana, muito atento àqueles indivíduos de calções, e eu não percebia. Nem fazia o mínimo esforço para perceber. Não gostava, ponto final. Depois, no final da primeira classe, surgiu uma conversa assustadora. Quando um coleguinha desatou a perguntar a todos: qual é o teu clube? Pânico. Choque. E agora? Eu nem sequer sabia os nomes deles, quanto mais os jogadores ou a cor dos equipamentos. Cheio de medo, porque mesmo com apenas 6 ou 7 anos, o que jamais queremos na vida é sentirmos parte do grupo, não ser ostracizados. Deixem-me ficar quietinho para o fim. E fui ouvindo. E só ouvia Benfica, Porto, Sporting, Benfica, Porto, Sporting, Benfica, Porto, Sporting. Assim, um mantra bizarro. Poderia eu ter pensado, se já tivesse conhecimento suficiente, para saber o que é um mantra. Ou até sequer para saber o que é que significava bizarro. Todavia, um jogo de palavras começou a ecoar no meu cérebro infantil. Benfica. Bem, fica. Fica, bem. Sim. Então respondi, quando já só faltava eu, escondido no meu canto: qual é o teu clube? Sou do Benfica. Tentei parecer firme, mas estava aterrorizado, claro, porque tinha a presunção de que essa pergunta traria outras de resposta absolutamente enigmática para mim, como: e quem é o teu jogador favorito? Gostaste do último jogo? Quem é que vai marcar no próximo? Felizmente não vieram mais perguntas e, aliviado, corri para casa. Mal cheguei a casa, disparei: pai, o que é o Benfica? E o meu pai, então, com a idade que eu hoje tenho, arregalou os olhos, deve ter-se irradiado de alegria por dentro por perceber que ainda havia a esperança do seu filhote afinal se fazer um homenzinho, e respondeu: o Benfica é o Eusébio. E foi aí que eu ouvi o relato de campeonatos e taças e conquistas e golos assombrosos impossíveis. E pesquisei. E li sobre o menino moçambicano que veio da pobreza para o topo do mundo, quando não havia YouTube, nem empresários, nem contratos publicitários, nem sequer televisão para toda a gente e a toda a hora. E, sem nunca o ter visto jogar, anos mais tarde devo ter assistido repetidamente a metade dos quase 800 golos que ele marcou. Obrigado, internet. E perante o Brasil, a Inglaterra, a Coreia, a Rússia, frente aos maiores rivais internos e aos monstros internacionais. A alegria, o mito, a lenda. Foi graças a ele e aí que nasceu a minha paixão irracional pela bola, pelo encarnado, pela bandeira. Bom, muito tempo passou desde então e uma noite, nos meus 20 e tais, saí tarde e cheio de fome do jornal diário onde eu trabalhava, na zona de Sete Rios. Entrei num restaurante que servia até à 1 da manhã e que, apesar da hora, ainda estava cheio. Só havia um lugar ao balcão, ao lado dele, que bebia tranquilamente um whisky enquanto assistia a um jogo qualquer do Campeonato Brasileiro que estava a ser transmitido em diferido nos plasmas sobre o bar. Pá, era um jogo sem interesse nenhum, Juventude Caxias, Curitiba do Iparaguaçu, seja lá o que fosse. Eu hesitei, dei meia volta, corei como uma adolescente que dá de caras com o Brad Pitt e lá sentei o meu apertadíssimo rabiosque ao lado de Eusébio. Comi um prego, que me deve ter sabido a carne de rato, porque era assim que eu me sentia, um ser perfeitamente insignificante ao lado de um semideus. A certa altura, um rapazinho lá no jogo brasileiro acabou com a seca da partida, desatou a correr e a driblar, deve ter fintado meia equipa adversária até ser ceifado por um defesa que mais parecia um bulldozer a aniquilar a Amazónia. Pá, arrancou o puto pela raiz, uma coisa cruel, assassina. Na repetição, em câmara lenta, ficou ainda mais evidente a violência daquela entrada. E a única coisa que ouvi da boca de Eusébio foi: não é falta. Ri-me por dentro à gargalhada. Corei por fora com uma chama imensa e só pensei que o jogador das 7 operações ao joelho, das 1000 infiltrações, não podia de facto ser um simples homem, era mesmo um super-herói. Os padrões humanos não eram critério para ele. Devo ter estado ali uma hora ao lado dele e não fui capaz de abrir a boca. E arrependo-me até hoje de não lhe ter falado. Neste início de ano, vejo isso agora como uma lição. Se é para nos arrependermos, então que seja daquilo que fizemos e não do que deixámos por fazer. Por essas e por outras, o dia de hoje custa tanto. E custa porque a paixão pode ser irracional, mas o cotidiano, o nosso cotidiano, é guiado pela razão. Tem que ser assim. E o raciocínio que todos nós fazemos hoje resume-se nesta pergunta: como é que se lida com a morte de alguém maior do que a vida? Não sei, não faço ideia. Mas tenho uma ideia, pelo menos em relação a um futuro possível. Se um dia um filho meu chegar a casa e disparar uma pergunta tão parecida com aquela que eu fiz há 30 anos: pai, o que é o Eusébio? Eu sei que a minha resposta será: o Eusébio é o Benfica. E o Sporting. Porto. Todos os clubes, todas as cores, é Portugal, é o futebol, é o desporto rei, é o rei. Assim mesmo. É e não era, é e não foi. Presente e não pretérito perfeito, embora perfeito ele seja na lenda para sempre. Obrigado, Pantera Negra. Obrigado, King. Obrigado, Eusébio.